E vamos falar de mais um caso raro, Tá bom? né? Que é sobre crianças e adolescentes. A gente até conversou algumas vezes, né? Eu tenho recebido muito pedido de indicação, te mandei até alguns, Eles por- vão lá, muito obrigado. porque é estranho, né? A gente já não é conhecida, e até então nas pesquisas diz que é acima de 30 anos, mas existe crianças e adolescentes que têm rosácea, E, é, podem ter? é assim, a rosácea não é uma doença que ela é absolutamente demarcada para adulto. Ela é muito mais frequente, muito mais encontrada nos adultos. Eu tenho vários pacientes adolescentes com rosácea, o que já é uma faixa etária mais baixa. Mas o que a literatura de dermatologia pediátrica advoga é que eu encontro muito mais uma erupção rosáceiforme, eu já explico isso, do que uma rosácea propriamente dita numa criança. O que significa isso? No desejo de tratar alguma outra doença dermatológica, é utilizado algum produto tópico no rosto que induz ao aparecimento de um quadro de rosácea. Então, isso é um caminho diferente da apresentação. Eu tenho uma doença inicial, normalmente é a atopia, eu uso algo para tratar a atopia, e esse algo para tratar acaba me dando um efeito colateral, o que não é comum, mas pode acontecer, que é um quadro exatamente igual a um quadro de rosácea, com todas as letrinhas. Se eu não tiver, então, uma boa história para eu entender isso, se eu não tiver um tempo para compreender isso e só olhar para essa criança, eu vou dizer que é uma rosácea infantil. Mas a rosácea, ela não surge induzida por um tratamento. A rosácea clássica, ela surge espontaneamente. Então eu preciso de mais tempo com esse paciente infantil para entender se de alguma maneira, prescrito por alguém ou sem prescrição nenhuma, esse pacientezinho não usou algum tipo de produto que levou ao desenvolvimento de uma rosácea infantil. E aí é interessante porque na hora que você tem essas chaves diagnósticas e você faz o caminho de volta, essa rosácea não recidiva. Então ela não era primariamente rosácea. Ela, entre aspas, não volta mais. A rosácea clássica, você sabe muito bem, ela funciona como uma doença de ciclos, com surtos, com cronicidade, diferente desse caso. Então, as rosáceas infantis primárias são muito raras de serem encontradas. Muito raras, muito difícil. Eu, por exemplo, sempre fui rosa. Desde criança. Se você ver minha foto, tô rosa. Seria um sinal? Eu posso interpretar como uma pré-manifestação. Como se o seu organismo tivesse uma sensibilidade maior, por exemplo, à luminosidade, ao calor, à radiação ultravioleta, e você tivesse já uma alteração do controle dos seus capilares. Para deixar claro para quem assiste a gente, quando os pequenos vasos do rosto perdem o seu controle de contrair e dilatar, eles permanecem dilatados. Quando eles estão dilatados, chega mais sangue. Chegando mais sangue, o nosso rosto fica mais vermelho. Então, a gente pode dizer que você tinha esta sensibilidade, mas só o rosto avermelhado na infância não dá para caracterizar como rosácea infantil ainda. Existe a necessidade de outras manifestações. Então, ainda fica distante de um diagnóstico fechado, tá bom? Então a gente não nasce com rosácea. Não, a gente nasce com a informação gênica, que é o que eu estava contando para você da doença celíaca. Uhum. Então, o indivíduo que vai ter doença celíaca na vida, ele nasce com esse gene. Nem todos vão manifestar, mas não existe doença celíaca sem esse gene positivo. Não existe. Que é muito provavelmente a história da rosácea também. Entendi. Eu vi um post seu falando sobre esses exames de ver as disposições de doenças e que você não é muito a favor. A questão é outra, não é nesse sentido. O que eu não sou a favor é de criar um mapeamento genético para tudo no ser humano. Porque a gente não entende exatamente para onde isso vai. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu crie um mapeamento genético que diga que você tem uma chance maior de ter câncer de intestino e câncer de mama. Ok? Eu já vou ter, porque já botou. Não, imagine o seguinte. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar suas duas mamas e o intestino
quando você é uma criança, quando você é uma Não. adolescente. Então, assim, a informação genética não necessariamente ela vai se manifestar em 100% das vezes. Nós temos várias pessoas que estão aí sem doença alguma que têm essa informação. E para alguns elas vão se manifestar na adolescência, para outros na vida adulta e para outros lá quando tiverem mais de 90 anos de idade. Então, será que é justo dar esse diagnóstico para uma pessoa e ela passar a vida inteira dela acreditando que ela deveria ter tirado a mama, por exemplo? Então, isso é uma discussão muito mais profunda. Eu estou dizendo, na hora que você nasce, sai da maternidade, colhe o exame do pezinho e colhe o exame de mapeamento genético para todas as doenças. Não sei se é justo. É uma discussão muito ampla para se colocar. É diferente de mamãe teve câncer de mama e eu quero saber o meu risco, eu já sou adulta, eu tive câncer, preciso saber os melhores medicamentos. Essa é uma discussão que já está muito avançada e é muito feita. Mas logo que a gente nasce, não sei. E para todas as doenças, tenho minhas dúvidas. E também mexe o psicológico. Totalmente. Eu já ia ter... É que nem você pega o remédio, lê a bula, tem tudo. Exato. Totalmente. Se você vai viver a sua vida toda com aquela sensação. Veja, a gente já faz um pouco disso de outra forma na sociedade. Todo mundo sabe que o tabagismo aumenta o risco de câncer de pulmão agressivo, não câncer de pulmão leve. Acabei de voltar de uma viagem na Espanha para um encontro científico. Eu me senti um ET porque eu acho que eu era a única pessoa que não fumava. E vou continuar não fumando a vida toda. Mas o mundo espanhol fuma. E eles sabem dos riscos. E eles estão vivendo bem com essa decisão. Então, eu acho que a gente precisa pormenorizar um pouco este tipo de diagnóstico logo ao nascimento. Então, isso não é uma discussão minha, Marco. Isso é uma discussão que envolve muita coisa e muitas pessoas que trabalham nesse tipo de pesquisa também se fazem essas perguntas. Até quando eu devo me preocupar com mapeamento genético, o que é diferente de medicina preventiva. Então, por exemplo, fulano teve o pai com câncer de intestino, eu. Então, a partir dos 30 anos, eu faço colonoscopia. É uma medicina preventiva. Significa que eu vou ter câncer de intestino? Significa que eu tenho um pouco mais de chance. Então, se eu fizer um diagnóstico precoce, eu tenho maior chance de cura. Eu acho que isso é uma medicina preventiva bacana. Agora, dizer ao nascimento... Vanessa, você tem chance desse câncer, desse câncer, desse câncer, desse câncer, desse câncer? Para os pais, para quando você é bem jovem, não sei, acho que a gente precisa refletir. Verdade. Bora, rosadinhos, etc. e talk?